Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde em Foco. Meu nome é Samara, sou acadêmica de medicina do UFV e hoje nós temos a professora Débora, que anteriormente já veio como uma entrevistada, mas agora faz parte da coordenação do nosso projeto. Débora, você pode se apresentar para a gente novamente? Boa noite a todos. Então, eu sou a Débora, professora do curso de Medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem aqui da Universidade Federal de Viçosa, e é um prazer estar aqui na mesa hoje como uma das coordenadoras do projeto, participando dessa entrevista de hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emily, eu também sou estudante de Medicina aqui da UFV, e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar de um assunto de extrema importância, que é a desigualdade no acesso à saúde da população negra no Brasil. A gente sabe, que isso tem impacto em fatores sociais, históricos, então a gente achou muito interessante a gente trazer esse assunto para a gente discutir hoje. Vou pedir à professora Camila para se apresentar e falar um pouquinho, dar uma introdução nesse assunto. Boa noite, pessoal. Como você já falou, meu nome é Camila, Meu nome é Camila Passos, eu sou professora do Departamento de Medicina e Enfermagem aqui da Universidade Federal de Viçosa, dou aula especialmente para o curso de Enfermagem, na disciplina de Saúde da Criança, Adolescente e Mulher, e sou pesquisadora também na área de Criança, Adolescente e Mulher, e tenho estudos voltados para entender as relações étnico-raciais, de gênero e de classe associadas com os serviços de saúde, especialmente aqueles envolvendo a atenção primária à saúde. Hoje também eu sou líder de um grupo de pesquisa, também nessa mesma linha, e estou como tutora no programa institucional Afirma SUS, que é recente agora na universidade, começou em dezembro do ano passado, mas que também tem muita relação com o enfrentamento das desigualdades raciais e outras desigualdades também ligadas à diversidade e processo de inclusão dentro da universidade. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do nosso projeto. É muito importante, para a gente sempre trazer pessoas assim com essa expertise, no assunto, para a gente poder sempre estar contando assim com informações assim mais validadas possíveis, E durante a sua formação, o que você viu, o que te chamou a atenção, que você viu assim, a importância, a necessidade de voltar o seu olhar para essa questão das desigualdades sociais, principalmente nessa questão da população negra, que é o nosso tema de hoje? Então, eu falo muito que assim, a temática da saúde da população negra, ela entrou na minha vida muito antes da saúde entrar, Então, eu sou uma mulher negra, Minha família também é toda negra, e então isso atravessou a minha vida num cunho pessoal, numa trajetória individual. Então, desde sempre, desde quando eu me entendo como pessoa, eu tenho os atravessamentos das questões raciais, das questões de gênero e das questões de classe. Então, a aproximação da temática ela veio muito nessa perspectiva, primeiro. E isso sempre me instigou, assim, como que isso foi recebido, como que era recebido de forma diferente, como que as pessoas tinham experiências diferentes mediados por essas dimensões. Então, assim, eu não tinha noção da saúde, mas eu tinha noção que isso era percebido de forma diferente, seja na escola, seja no emprego, seja no serviço, para procurar o serviço como usuária e tudo. E quando eu entrei para a enfermagem, isso foi me aproximando mais desse cenário da saúde. Então, essa perspectiva começou a se aprofundar, pensando nos atendimentos, e o que começou a me instigar era que ali eu via uma oportunidade de mudança desse cenário. E aí que eu comecei a me aproximar mais da questão da saúde da população negra, mas ainda num olhar mais superficial, mas tinha aquela perspectiva de agora eu posso melhorar o cuidado para essas pessoas, mas eu não tinha aquela certeza de que era algo ligado à raça. Sabia que tinha alguma coisa diferente, sabia que tinha desigualdade, mas ainda não tinha aquela noção, que era uma questão racial de determinante de saúde, como a gente tem hoje, como eu tenho hoje. Então, esse foi o primeiro atravessamento das questões raciais na minha vida, E que me aproximou para a questão profissional. E aí eu fui aprofundando, quando eu me inseri
né, muito na prática profissional, na atenção primária, que foi a minha primeira experiência mesmo profissional depois de formada, aí que eu me reconheci enquanto uma potencialidade para realmente fazer a diferença e para mudar o cenário. Falei, agora sim, eu estou no território, estou lidando com essas pessoas e eu preciso fazer algo diferente para que esse cenário mude. E foi aí na minha prática profissional. Aí passei pelo mestrado, pelo doutorado, não estudei as relações raciais, né, no mestrado e doutorado, mas isso sempre me instigou na prática. E aqui na UFV, né, dentro da prática mesmo das disciplinas, né, com algumas alunas também que atravessaram, né, que, na verdade, eu falo que assim, elas não atravessaram o meu caminho, a gente se atravessou, né, a gente se conectou, e isso me fez aproximar muito mais da temática da saúde da população negra dentro da perspectiva da saúde, principalmente da atenção primária, mas dentro de um contexto da saúde coletiva, né? E aí, nesse momento, eu comecei a me aprofundar em teorias, né? Comecei a procurar mesmo uma abordagem teórica que explicasse o porquê a raça modificava tanto a resposta do serviço em relação a essas pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer investigações, né, e direcionei minhas pesquisas justamente para essa área. Então, começou, né, lá atrás com uma dúvida, né, pessoal, assim, uma inquietação pessoal, né, e que aos poucos foi crescendo, foi ganhando corpo e foi ganhando complexidade também, à medida também que eu comecei a estudar mais, comecei a me aprofundar mais sobre a temática. Levando um pouco para esse lado acadêmico também, considerando assim que você passou pela formação, né, por um curso em saúde, que você faz parte também do meio acadêmico agora, professora, como você acha que o ensino em saúde ele falha ainda em determinar essa inclusão da população negra, e como você percebe que está evoluindo no momento, ou se você não percebe que ainda tem muita melhora, que precisa evoluir mais? Em termos de formação, né? Sim. Formação dos profissionais de saúde. Sim. Então, essa é uma discussão que ainda é muito recente, né? Não deveria ser. Não deveria ser, mas ainda é muito recente e ainda é muito superficial. Eu acho que o grande problema da introdução das questões raciais dentro dos cursos da saúde, e eu falo de uma maneira geral, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de inserir a temática, né? É porque fica muito isolado e em questões superficiais. Então, assim, a gente tem indicadores desiguais, né? Tem indicadores de desigualdade racial, e às vezes fica nisso. Apresenta os indicadores e pronto. Ou então, ele é inserido dentro do contexto das políticas, né? Então, tem diversas políticas para uma diversidade de populações, alguns recortes e pronto. Então, só que para a gente ter uma mudança de prática, para ter uma mudança contextual, para ter uma mudança no cenário, né, a gente precisa avançar nisso. A gente precisa contextualizar isso numa prática clínica, né? A gente precisa avançar com essa discussão para o aluno numa perspectiva transversal. Então, implementar isso diversas vezes no currículo e em diversos cenários diferentes, seja ele dentro da sala de aula na teoria, seja ele nos laboratórios, seja ele na prática clínica dentro do serviço, né? Eu acho que é isso que vai contextualizar e discutir isso o tempo inteiro, né? A gente está falando de uma maioria populacional. Então, assim, a gente fala, mas vai trabalhar uma população, um grupo específico. Gente, o sistema de saúde ele deveria estar sendo pensado para esse grupo, né? Nós somos 55% da população brasileira. Então, é a maioria. E a gente detém dos piores indicadores de saúde, né? Assim, se você for pegar praticamente todos os indicadores, a população preta e parda, ela tem os piores indicadores. Então, o sistema ele deveria ser pensado nisso, deveria ser pautado nisso. Só que a gente ainda tem uma formação que é muito eurocêntrica e que é muito biologicista, né? Então, a gente aprende ainda, assim, a gente até avança muito nisso, mas a gente ainda aprende contextualizando doença e tudo. E para inserir a questão racial na prática, a gente tem que contextualizar
práticas antirracistas. Né? A gente tem que contextualizar contexto de cuidado antirracista. E esse cenário é difícil. E eu acho que algo que dificulta ainda mais essa contextualização dentro da docência é a pouca inserção de docentes, pesquisadores, preceptores, pensando aí nas residências, negros. Né? Então, assim, a gente ainda tem um corpo docente muito pequeno, né? Porque e é isso, assim, a estrutura ela não foi pensada para a gente estar aqui. Né? Então, esse espaço ele não foi pensado para ser ocupado pelas pessoas pretas e pardas. Ele tem sido um pouco mais pensado na atualidade, mas ele não foi pensado para isso. Então, não tem pessoas, às vezes, que encabeçam essa discussão e acabam priorizando outras temáticas, né? Dando outro segmento, outro contexto, outro direcionamento para o ensino. Então, deixando a desejar a formação dos profissionais de saúde num contexto geral. Né? Eu acho que é muito interessante o que você traz aqui, Camila, porque justamente nas formações da área de saúde, muitas vezes esse tema fica dentro de saúde coletiva. Isso. Aí se fala lá, né, sobre as relações étnico-raciais na saúde. Pronto, foi falado, né? E depois isso não é retomado, né, nos contextos dos vários níveis de atenção, em todas as implicações relacionadas a isso, né? Então acho que foi muito interessante essa sua fala de trazer assim que não é um tema pontual, não deveria ser, né? Exato, não deveria ser um tema pontual, né? Acho que a gente ainda tem essa dificuldade de aplicar a questão racial, né, o determinante racial, nos diversos cenários. Né? A gente neutraliza a raça por diversas vezes. Assim, estudo caso clínico, né? Faz diversos casos clínicos. Quando a gente tem isso contextualizado realmente enquanto um determinante de saúde. Né? Para direcionar e para redirecionar a sua prática, para fazer o aluno repensar a sua prática diante daquele contexto. Camila, você falou uma coisa muito importante da questão do número de professores negros, docentes negros, dentro do espaço, né, da universidade, da área da saúde. E, ultimamente, a gente tem tido uma questão assim, muito polêmica, muito forte, que está sendo a questão dessas discussões em torno das cotas, né? Principalmente para vagas de residência e tudo mais. E a gente sabe que as cotas, elas são muito importantes, né? Que elas vieram aí, assim, de um contexto de muita luta. Então, assim, se você puder explicar para o pessoal de casa o que está acontecendo, como que isso pode não só nos prejudicar, mas nos atrasar, né? Porque nós já estamos atrasados, já não deveria ser uma coisa pontual, já deveríamos ter mais docentes negros que conseguissem trazer e aplicar estes pontos, né, na prática, mas como que isso pode prejudicar a gente futuramente, sabe? Então, as cotas, né, as políticas de ações afirmativas, elas são essenciais. Né? E quando a gente pensa em política afirmativa, especialmente aí falando das políticas afirmativas para a população preta e parda, né, a gente tem que pensar em uma política que vai equiparar. Né? Então, é uma política reparadora. Então, a gente não está... porque tem um discurso muito, mas tem que concorrer de igual para igual. Né? É a falsa sensação da igualdade. Né? Não tem igual para igual. Né? Nós não somos iguais. E os indicadores falam por si só. Então, assim, a gente tem indicadores de saúde, né, que demonstram claramente que se tratam de dois grupos muito diferentes, muito distintos, e que essa diferença não é uma diferença porque um é azul e o outro amarelo. É uma diferença que é injusta. É uma diferença que ela poderia ter sido evitada se tivesse medidas lá atrás. Né? Então, quando a gente pensa na população preta e parda, a gente precisa pensar lá atrás, no Brasil colonizado. Né? Quando essas pessoas foram trazidas da sua terra para cá e anularam toda a sua história, toda a sua cultura e foram escravizadas dentro do Brasil.
E mesmo após o encerramento da escravidão, né, que aconteceu assim muito tardiamente, se a gente for pensar numa perspectiva mundial e numa perspectiva da América também, então a gente tem uma escravidão. O Brasil foi o último país da América para encerrar a escravidão, né, e foi em 1888. E passado 350 anos, se eu não me engano, de escravidão. Então, assim, depois desse tempo todo, encerrou a escravidão e não deu nenhum subsídio para essa população. Pelo contrário, dificultou o acesso. Né? Dificultou o acesso à saúde, dificultou o acesso à educação, dificultou o acesso à terra, dificultou o acesso à renda. E essa população ela foi precarizada desde então. E ela viveu precarizada por muitos anos. Né? Então, assim, o século XX inteiro, o governo ele perpetuou essa precarização dessa população. Então, ela não tem condição, né, de chegar num local da mesma forma que uma população branca, por exemplo, que o grupo populacional branco, né, que claramente é privilegiado. Então, assim, assumir isso já é um grande passo. Né? Então, a cota ela é para equiparar toda essa historicidade, toda essa retirada, né? Essa desumanização que fizeram ao longo dos anos, né? Essa perpetuação dessa desigualdade. Então, isso foi muito injusto, isso poderia ter sido evitado, e as cotas vêm nisso. Mas vêm também aos poucos, né? A gente já tem caminhado muito bem para as cotas na graduação, que é o cenário que a gente traz, que é muito melhor. Assim, eu fiz graduação em 2003, eu entrei sem cota. Eu fiz mestrado em 2009, eu defendi em 2011, entrei em 2009, sem cota também, não tinha cota na pós. E fiz doutorado em 2016, entrei para o doutorado em 2016, também sem cota. Então, assim, se for pensar, é recente, né? Tem 10 anos. Tem 10 anos na pós-graduação, no doutorado, e eu não tive acesso à cota. Então, é extremamente importante. E agora a gente está nessa luta para as cotas no concurso público, né? Principalmente para docente. E aí, o que acontece? Só que tem as manobras, né? Porque a gente tem resistência. Porque abrir mão de privilégio, né? As pessoas não querem abrir mão do privilégio. E, da mesma forma que a população preta e parda ela vem numa historicidade de marginalização, de precarização, a população branca ela vem de supremacia, de superioridade, de privilégios. Né? E aí tem esse apego. Né? É como se ela estivesse deixando algo para o outro, mas não é. Né? Não é, é equiparação. E a cota do concurso, né, do professor, é necessário justamente para ter diversidade nesses espaços. Né? A gente precisa ter inclusão e a gente precisa de um espaço formador diverso. Se a gente não tem diversidade dentro do espaço de formação, a gente não tem uma formação diversificada, a gente não tem uma formação com diversidade. Então, a gente precisa ampliar esses espaços, né? A gente precisa ocupar isso. Então, a gente ainda está assim, caminhando de forma lenta, principalmente nos espaços de concurso, né, principalmente para docente, porque tem a alternativa de ter pouca vaga, né? Então, tem concurso que sai para 1 vaga, 2 vagas, e aí você não tem a obrigatoriedade das cotas. Mas, em algumas instituições, isso já tem caminhado também. Né? Então, acho que mostra como exemplo aí para a gente também ultrapassar essas barreiras, né? E para a gente avançar dentro do cenário e entender a importância da representatividade dessa população. Né? Então, assim, aonde a gente não se vê, a gente não se percebe, né? A gente não consegue se enxergar. Então, eu vejo o quanto que é importante, por exemplo, eu estar nesse espaço, e eu sei o quanto foi importante as outras pessoas que vieram antes de mim ocuparem o espaço para eu poder me enxergar aqui. E o quanto é importante para as pessoas que estão vindo depois de mim me enxergarem aqui também. E quanto mais tiver, melhor.
né? E o quanto que eu trabalho para poder mudar esse cenário justamente por estar aqui também, ocupando esse lugar de privilégio, né? Se for pensar dentro de um cenário geral, é um lugar de privilégio, mas a gente precisa lutar para que cada vez mais seja ocupado e para que cada vez mais seja diversificado, que a gente tenha, né, inúmeras outras pessoas ocupando também. É uma coisa que eu acho muito interessante que você falou, é dessa visão um pouco relativizada, um pouco não, bastante relativizada, que a gente como população tem de que a população brasileira é igual. A gente é todo misturado, então não tem disso, de um tá pior que o outro. E o quanto isso impacta também no cenário de saúde, sabe? A gente sabe que tem doenças que são mais prevalentes na população negra, e a gente sabe por dados que a população negra está desassistida em diversos cenários. Eu queria que você falasse para a gente, então, como essa visão relativa, essa visão de somos iguais, impacta negativamente na luta que a população negra tem em ser incluída e ter um acesso equitário à saúde. Então, a primeira falácia, né, é essa do somos iguais. Isso surgiu de onde, né? Surgiu da falsa democracia racial, né? Do mito da democracia racial. Então, isso surgiu há muitos anos, numa perspectiva de Estado mesmo, né? Para poder usar a miscigenação como se fosse uma máscara, né? Para falar assim, não, mas o Brasil é um país miscigenado, não tem raça pura, né? Somos todos misturados, então é todo mundo igual, né? Mas a questão racial, ela não pode ser enxergada, né? Ela não pode ser lida como algo biológico. Ela é uma construção histórica e social. Então, a raça, né, ela não é porque, mas eu tenho o gene africano, né, de uma descendência africana. Né? Não, ela não pode ser enxergada dessa forma. A raça, ela é uma construção social. Então, é como eu te vejo, como você me vê, como as pessoas me veem, como a sociedade me vê. Isso é a raça, né? Então, esse mito da democracia racial, onde todo mundo é lido como igual, ele, na verdade, ele só mascara, ele só dificulta enxergar as reais desigualdades, né? Então, porque a partir do momento que você encara todo mundo como igual, você parte de um pressuposto de que as escolhas ou a trajetória das pessoas é uma escolha individual, né? Então, assim, é aquela fala, mas virou bandido porque quis, não estudou porque quis, não fez o tratamento porque quis, não fez o exame porque quis, foi escolha, né? Não estudou, não quis entrar na universidade, não se esforçou o suficiente para entrar, né? Então essas retiradas de direito fica como se fosse escolha individual, né? E não é isso. É uma construção e isso faz parte da estrutura da sociedade brasileira, né? É uma engrenagem. Então ela foi se construindo a partir dessa engrenagem e essa engrenagem o tempo inteiro ela prevaleceu, né, que essa desigualdade se perpetuasse e, por vezes, aumentasse. Porque você considera todo mundo igual, só que não são iguais, e você dá como se fosse a mesma oportunidade para todo mundo. Então, quem está na frente vai continuar na frente, quem está atrás vai continuar atrás. Né? Você fala assim, não, eu te dou 1 metro para caminhar para frente, mas eu estou a 10 à frente do outro grupo. Então, um grupo vai para 11 e o outro vai para 1. Ele sai do 0 e vai para 1. E vai continuar assim. Né? Então, isso acaba atrapalhando de enxergar as desigualdades. E atrapalhar de enxergar as desigualdades afeta diretamente a saúde. Né? Que a gente tem aí doenças que são claramente mais prevalentes na população negra, né? Na população preta e parda. E hoje a gente tem muito claro que a influência, né, que o aumento da ocorrência dessas doenças nessas populações, ela está extremamente ligada às condições sociais e por isso que o racismo é um determinante social da saúde.
Então, a gente tem pouquíssimas doenças que têm realmente um fator genético hereditário, tá? Mas mesmo essas que têm um fator genético hereditário, como, por exemplo, a anemia falciforme, que ela realmente é uma doença que é mais prevalente na população afrodescendente, por uma questão genética hereditária também, o percurso dessa pessoa, dessa população dentro do serviço de saúde, ele se difere entre as duas raças, né? E cor de pele. Então, um grupo de pessoas brancas que têm anemia falciforme e um grupo de pessoas negras que têm anemia falciforme têm trajetórias completamente diferentes dentro do serviço de saúde. Então, o racismo está presente, né? A gente precisa assumir que existe desigualdade racial, assumir que existe um racismo que estruturou e que estrutura ainda a nossa sociedade, né? E fazer um movimento contra-hegemônico, né? De todo dia falar, vou exercer práticas antirracistas, vou fazer algo para mudar o cenário. E a gestão e a política precisa estar dentro desse movimento contra-hegemônico também, pensando em estratégias macro para poder superar, né, a influência do racismo, o impacto do racismo no cotidiano e na saúde das pessoas. Esse racismo estrutural, né, que você traz, que impacta, né, assim, de forma contundente, né, a saúde pública, e a gente sabe disso por todos os indicadores presentes, né, que a gente reconhece, ele é muito importante, né, assim, de todos nós entendemos. Mas, para além disso, Camila, assim, eu queria trazer uma reflexão assim, para o cotidiano do cuidado, né? Então, para os estudantes da área de saúde, né, por exemplo, aqui na UFV, né, que nós temos estudantes de nutrição, de medicina, de enfermagem, né, também abordando aí outros estudantes como de educação física, serviço social, enfim, todos eles lidam com a população, né, aqui no nosso município e vão lidar quando formarem, né? Como eles, no cotidiano do cuidado, eles podem aplicar essas práticas antirracistas? Eles podem tentar diminuir, né, esse racismo estrutural, assim? Então, o primeiro passo é assumir a desigualdade racial. Esse é o primeiro ponto. Então, não adianta ficar no discurso de que o racismo não existe. A gente precisa assumir. Se a gente quer mudar algo, a gente precisa assumir essa problemática. Então, assumir que o racismo está presente, que o racismo faz parte da nossa sociedade e que ele impacta a vida e a saúde das pessoas. Esse é o primeiro ponto que os estudantes, e que tem que ser discutido em sala de aula. Então, não existe diferença. Existe diferença e os dados mostram claramente que existe diferença, né? Se não existisse diferença, a gente não teria dados tão desiguais. Então, existe diferença. Então, o primeiro ponto é esse. A partir disso, é tirar a armadura de eu não sou racista. Mas eu não sou racista. Mas eu não sou racista. Gente, não é uma discussão individual. Não é uma discussão individual. Ninguém está falando que um é racista ou outro é racista. Isso vai ser falado se realmente tiver um ato racista em algum evento, ok. Mas não é sobre isso. Não é sobre ser ou não ser racista. É sobre estar numa sociedade estruturalmente racista e numa instituição racista, que é o Sistema Único de Saúde. Se ele não fosse, né, se a gente não tivesse o racismo instituído dentro do SUS, a gente não teria acessos desiguais para essa população. Então, a gente precisa assumir isso. Assumindo isso, é mudar prática no cotidiano. Então, é entender que essa população, ela tem os piores indicadores e que eu preciso ter um olhar mais sensível para essa população, sim. E que eu preciso cuidar de forma diferente dessa população, sim. Então, é a gestante, por exemplo, que chega na unidade e não consegue completar o mínimo de consultas durante o pré-natal e que eu viro as costas e falo assim, foi escolha dela. Foi escolha dela, ela que não quis. Não é ela que não quis. Pode ser que ela tenha baixa escolaridade, não consegue compreender qual que é a importância daquele pré-natal. Pode ser que ela sofra violência doméstica, né, que é muito mais prevalente entre as mulheres pretas e pardas. Pode ser que ela não tenha condição de chegar até lá por uma
por um acesso geográfico ruim, então, por uma falta de acesso, uma dificuldade de acesso, né? Pode ser que ela não consiga chegar ao serviço porque ela tem dificuldades, barreiras lá na frente. Quando ela chega, as pessoas olham esquisito, tratam mal, né? Às vezes ela não tem uma roupa adequada e ela também não quer passar por isso. Tá? Pode ser um monte de coisa. E o profissional precisa entender que a raça, por si só, a cor da pele é a raça dessa gestante, por si só, de forma isolada. Não precisa mais nada, não precisa associar com renda, não precisa associar com educação, nada. Só o fato dela ser preta ou parda vai colocá-la numa situação de maior exposição. Então, é entender isso. É de falar assim, eu preciso ter um olhar diferenciado para essa população. Eu preciso olhar diferente para aquele recém-nascido que é filho de uma mãe preta. Eu preciso... Ah, mas por quê? Porque ali tem os piores indicadores de saúde. Então, a chance dessa criança ter um desfecho negativo é maior. A chance de ter desvios de padrão de crescimento e de desenvolvimento são maiores, porque ela está exposta a condições de vida piores também, né? E a condições de acesso a serviços de saúde piores. Então, precisa ter esse olhar, essa sensibilidade dentro da prática clínica. É ali, no território. É dentro do consultório, é dentro do território, é dentro do hospital, é no atendimento, né? É na porta de entrada do pronto-socorro. É lá. A gente precisa ter sempre esse olhar. Olha, fazer o primeiro filtro, o da cor da pele. O primeiro filtro tem que ser esse, para poder ter uma atenção. E a tendência é fazer esse filtro contrário, né? Tanto que os dados trazem isso. Então, a tendência é o filtro barrar essa pessoa. É fazer o filtro, mesmo que numa forma não consciente, né? Mas é barrar essa pessoa. É não dar atenção, é não acolher de forma digna, é não ouvir de forma qualificada, não ter uma escuta qualificada, né? É não ter uma conduta terapêutica qualificada. Então, reconhecer a desigualdade e trabalhar nisso no dia a dia da prática clínica é o primeiro passo. É o primeiro passo para modificar o cenário e para impactar a vida das pessoas que estão lá no território, que estão vivenciando isso. Camila, acho que assim, nessa sua última fala, eu acho que a gente chegou no ponto mais importante da discussão, né? Que é realmente sabemos da importância, e provavelmente não sabemos todas, com certeza não sabemos todas as causas, pois é algo muito complexo, muito estruturado, muito enraizado. Mas por onde começar, né? O que fazer, por onde começar, o ponto de partida para nós mesmo daqui, para o pessoal de casa, levar isso para a prática. Mas a gente sempre pede para os nossos convidados, no finalzinho das nossas entrevistas, se de tudo que a gente falou, sobre esse assunto, você pudesse escolher algo para pegar e falar assim, leva isso aqui, o que você diria? Então, o que eu diria? Que é preciso, que a gente precisa, eu acho que é o que a gente busca, assim, né? Quando a gente, pelo menos, acho que isso é muita premissa do estudante da saúde, é construir um sistema universal, né? Fortalecer um sistema universal. O SUS é o nosso orgulho, né? E ele tem que ser. E acho que é isso que me instigava muito, assim, nossa, é um sistema universal, né? Todo mundo tem acesso. E eu acho que é isso que a gente tem que se prender. Assim, a gente precisa fortalecer, né, e construir no dia a dia um sistema universal de saúde, que é o nosso SUS. Mas, para construir um sistema universal, a gente precisa alcançar a equidade. A gente não consegue ter um sistema universal sem o alcance da equidade. E a gente não consegue alcançar a equidade sem reconhecer as desigualdades raciais. Não consegue. Enquanto houver desigualdade racial, a gente não tem alcance de equidade. Então, a mensagem final acho que é essa. Assim, a gente precisa batalhar no dia a dia para exercer práticas antirracistas enquanto profissional na ponta, né? E
batalhar para que gestores consigam implementar a política, né, nacional de saúde integral da população negra. Então, tem que ter por trás a implementação dessa política, que já foi criada há anos, né, tem mais de 15 anos de criação, mas a implementação dela no município fica aquém, justamente porque a gente não tem uma doença específica, não tem indicadores muito próprios. Então, a gente precisa exercer a prática antirracista. Então, é isso, a mensagem é essa. É enfrentar, né, construir um sistema universal, né, fazer essa busca pela equidade e, para buscar a equidade, reconhecer essas desigualdades raciais e batalhar no dia a dia, na nossa prática, dentro dos territórios, com as famílias, com os indivíduos, para que essa desigualdade se encerre, né? Para que a gente cesse essa desigualdade e essas injustiças com a população preta e parda. Camila, a gente gostaria de agradecer muito a sua contribuição aqui no projeto. Foi uma fala assim, muito ampla, né, que acho que abriu a mente, né, de todos Sim. aqui para refletir sobre um tema tão importante, né, que vai para muito além do que entender a epidemiologia, né? Eu acho que a gente tem que ser afetado por esse assunto, né? Eu acho que você conseguiu trazer isso aqui para a mesa de uma forma muito contundente. Queria agradecer muito mesmo, tá? Foi muito bom, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Agradeço pela oportunidade do diálogo, né? Igual eu falei, é um tema, né, que é extremamente relevante. E ter esse espaço para poder falar sobre isso é também muito importante, porque é isso, assim, a gente precisa sensibilizar as pessoas para pensar sobre isso, né, para se sentirem afetadas disso, para poder instigar a mudança, para poder dar o primeiro passo, né, para poder pensar assim, como eu posso mudar o cenário. Então, eu agradeço muito pela oportunidade também para estar aqui conversando sobre isso com vocês. Camila, muito obrigada. Para o pessoal de casa, sigam nossas redes sociais, acompanhem também a doutora Camila, que trouxe assuntos super importantes. Por favor, também deixem algumas informações, podem deixar opiniões, pedidos também no nosso Instagram. E agradecer também a Débora, que veio hoje, também enriquecer essa discussão que a gente teve. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.